100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7 horas em ponto. Muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro de 2019. E vamos aos destaques do programa. Produção de petróleo aumenta em julho, segundo a avaliação da ANP. Produção industrial cai pelo terceiro mês seguido e tem pior julho em 4 anos. Presidente diz que haverá quase 20 vetos em projetos sobre abuso de autoridade. Denúncia que levou ao afastamento de presidente da Ancine envolve ex-ministro da Cultura e mais 5 servidores. Território indígena tem pico de queimadas mesmo depois da ação do IBAMA e da Polícia Federal contra o fogo. O dólar comercial segue no patamar de R$ 4,18, fonte Valor Econômico. A arroba do boi gordo segue negociada a R$ 146,50 à vista no estado do Rio. A saca 50 quilos de açúcar cristal negociada a R$ 61,35, menos 0,55% ao dia. Aproveite e mande uma mensagem do WhatsApp para a Mix Campos 997971007 no ar. Mix Notícias. Mix Notícias. Agora em Campos, 21 graus e máxima do dia prevista para 30. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. E dando uma passada no trânsito, fluxo tranquilo na rotatória próxima ao Shopping Estrada e intenso na saída da Campos Farol com acesso a 28 de março. Beira Valão, entre o Hospital Plantadores de Cana e Mercado Municipal, também tem uma movimentação moderada. Avenidas Pelinca e Saldanha Marinho com fluxo moderado em pontos alternados, enquanto na Formosa a movimentação é grande devido à descida de alunos em uma escola próximo à saída para Beira Valão. Ponte da Lapa com maior movimentação no sentido centro. E na BR-101, no sentido Niterói, a lentidão do quilômetro 315 ao quilômetro 317 e do 320 ao 322 devido ao intenso fluxo de veículos em direção à Ponte Rio-Niterói. O tempo está chuvoso entre Niterói e São Gonçalo. O tráfego é normal no sentido Espírito Santo. Juntos o melhor Mix. Mix! Tanto a produção de petróleo quanto a de gás natural aumentaram em julho de 2019 em relação ao mês anterior e ao mesmo período do ano passado. A produção de petróleo foi de 2,775 milhões de barris por dia, uma elevação de 8,5% frente a junho e 7,8% em comparação a julho de 2018. Foram produzidos 124 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, um crescimento de 11,7% frente ao mês anterior e de 7,1% na comparação com julho de 2018. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, sendo 61,4% da produção oriundos dos campos do pré-sal. E a produção industrial brasileira caiu 0,3% em julho, na comparação com junho, segundo divulgou ontem o IBGE. Trata-se da terceira queda mensal seguida e do pior resultado para meses de julho desde 2015, 1,8% na série com ajuste sazonal. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a queda foi ainda maior, de 2,5%. Juntos no melhor Mix. Mix. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o projeto que define o crime de abuso de autoridade pode ter quase 20 vetos. O prazo para a sanção do projeto, aprovado pelo Congresso Nacional, termina amanhã, quinta, dia 5. Bolsonaro comentou a análise do projeto durante a entrevista na saída do Palácio da Alvorada. O presidente disse que aceitou 9 vetos sugeridos pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e adiantou que outros trechos serão vetados. A denúncia do MPF que levou o presidente Jair Bolsonaro a exonerar o diretor-presidente da Ancine, Christian de Castro Oliveira, envolve outros 6 servidores públicos, entre eles o ex-ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Christian foi afastado do cargo na sexta-feira, dia 30, por meio de um decreto publicado no Diário Oficial da União, no qual informava se tratar de uma determinação judicial. Eles são acusados pelo MPF por atuar em proveito próprio no exercício de funções públicas. A eles são imputados crimes como denunciação caluniosa, prevaricação, violação de sigilo funcional e associação criminosa. Mix. 46 focos de queimadas foram registrados no sábado, dia 31, em Areões, território indígena em Mato Grosso, pelo INPE. O número representa um pico na série registrada pelo Instituto ao longo do ano e foi verificado 3 dias depois de uma operação do IBAMA e da Polícia Federal para identificar os responsáveis pelo fogo, que já tinha destruído 219 mil hectares das áreas protegidas da região.
E o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse ontem que vai propor ao presidente Bolsonaro a prorrogação da presença das Forças Armadas na Amazônia por pelo menos mais um mês até outubro. No dia 23 de agosto, Bolsonaro autorizou uma operação de garantia de lei e ordem que ganhou o nome de GLO Ambiental, para que os militares atuem no combate aos incêndios na floresta amazônica. O prazo da ação se encerra em 24 de setembro. Mix Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou a elevação da cota brasileira para importação anual de etanol em medida que foi publicada no Diário Oficial da União durante o último fim de semana. O Brasil permitirá que mais etanol americano entre no país sem tarifas, uma decisão que as usinas brasileiras estão comemorando, escreveu o presidente americano no Twitter. O mercado de veículos começou a dar sinais de enfraquecimento depois de meses consecutivos de crescimento. O número de vendas em agosto ficou 2,25% abaixo do registrado no mesmo mês no ano passado. Foram emplacados 243 mil automóveis comerciais leves, picapes e furgões, caminhões e ônibus no mês passado. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos, que representa as concessionárias. Mix. Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal aprovaram ontem a versão final da proposta de reforma tributária dos estados. O texto ainda precisa do aval de 7 governadores para ser apresentado ao Congresso Nacional. Segundo o presidente do Comitê de Secretários de Fazenda, Rafael Fonteles, secretário estadual do Piauí, ainda não está definido se o texto será enviado como uma nova proposta ou como uma emenda substitutiva à proposta de emenda constitucional da reforma tributária, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E na primeira vez em que elaborou um projeto de orçamento, Jair Bolsonaro propôs uma redução em 2020 nos recursos destinados a programas sociais. O governo reduziu os recursos de ações voltadas à população mais vulnerável e de medidas que buscam reduzir a desigualdades no país. A maior tesourada foi no Minha Casa Minha Vida. A previsão para o programa habitacional caiu de 4,6 bilhões em 2019 para 2,7 bilhões na projeção do próximo ano. Criado há 10 anos, o Minha Casa deve ter, sob o comando de Bolsonaro, o menor orçamento da história, de 2009 a 2018. A média destinada ao programa habitacional era de 11,3 bilhões por ano. Mix Notícias. O processo seletivo para vagas remanescentes do FIES referente ao segundo semestre de 2019 começa hoje. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site do programa. As vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas durante o processo seletivo regular do FIES. Por exemplo, desistência dos candidatos pré-selecionados ou pela falta de documentação. Ontem, o Google anunciou oficialmente que irá disponibilizar a partir desta semana as atualizações para o Android 10, nova versão do sistema operacional. Quem ganha acesso primeiro a essa atualização são usuários dos celulares Pixel, que já podem aderir ao sistema hoje. Eles são vendidos pelo próprio Google e não está disponível no Brasil. Juntos no melhor Mix. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República opinou favoravelmente pela inclusão das unidades de conservação Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Parque Nacional do Jericoacoara e Parque Nacional do Iguaçu no Programa Nacional de Desestatização, para fins de concessão da prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, à conservação, à proteção e à gestão das unidades, conforme resolução publicada no Diário Oficial da União de ontem. E políticos com mandato e militares estarão fora do Sínodo da Amazônia, marcado para outubro em Roma. Vetados pelo Papa Francisco, eles não fazem parte da lista final de convidados especiais preparada pelo Vaticano para participar das discussões sobre a floresta tropical. Além de autoridades religiosas, participarão auditores, peritos, cientistas e ambientalistas. As informações são do cardeal Dom Cláudio Ramos, relator geral do Sínodo. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, na opinião do presidente Jair Bolsonaro, há muita influência política no Sínodo. Mix Notícias. O Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio apontou o aumento no número de furtos de veículos na área da 134 Delegacia de Polícia do Centro em Campos. De janeiro a julho de 2019, foram 108 furtos, enquanto no mesmo período de 2018 foram registrados 86 casos. Já na área da 146, a Delegacia de Guarulhos, houve uma pequena queda. De janeiro a julho de 2019, foram 38 furtos. Apenas 2 casos a menos comparado ao mesmo período do ano passado.
E o dólar comercial seguiu no patamar, cotado a R$ 4,18, a fonte é o Valor Econômico. A arroba do boi gordo segue negociada a R$ 146,50 à vista no estado do Rio, fonte Scott Consultoria. E a saca 50 quilos de açúcar cristal negociada a R$ 61,35, com menos 0,55% ao dia, fonte CPE Exalc. Juntos o melhor mix. Mix! Desde 8 de agosto de 2014, lei sancionada pela então presidente da República, Dilma Rousseff, institui normas gerais para as guardas municipais, incumbindo as instituições colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas, além de zelar pelos bens públicos. No entanto, o STF acaba de decidir que as categorias não têm direito à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco. As atividades das guardas não são perigosas e não integram o conjunto dos órgãos de segurança pública relacionados na Constituição Federal, disse o relator. A instalação desordenada de cabos nos postos de energia elétrica e de telecomunicações em campos, principalmente no centro da cidade, já não é tanta, mas a poluição visual chamada teia de aranha ainda é constatada em diversos bairros. O quadro de péssima aparência e perigoso é constatado também em outros municípios brasileiros e virou tema de debate ontem na Câmara Federal. Além de desordem na paisagem urbanística, foram apontados riscos à segurança das pessoas e veículos que circulam pelas imediações. Uma das soluções discutidas é a instalação subterrânea. Mix Notícias. A Justiça concedeu habeas corpus para Antony Rosinha Garotinho. A decisão foi dada nesta quarta-feira pelo desembargador Ciro Darlan de Oliveira pelo plantão judiciário em urgência. O casal havia sido preso ontem pela suspeita de participar em um esquema de superfaturamento em contrato entre a Prefeitura de Campos e a Odebrecht. Na justificativa, o desembargador alega que o habeas corpus foi concedido devido ao binômio necessidade e legalidade da prisão dos ora pacientes. E o INEP divulgou o gabarito das provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O resultado da prova pode ser conferido no site da instituição. O exame foi aplicado no dia 25 de agosto. No total, 1,1 milhão de jovens participaram dentro de um universo de 3 milhões de inscritos. O número representou um aumento de 45% em relação à última edição do Enseja, um recorde histórico, segundo o ministro da Educação. Mix. Juntos no melhor mix. Mix. A definição dos uniformes da rede pública estadual, que serão distribuídos gratuitamente aos alunos no próximo ano letivo, passará pelos estudantes. A Secretaria de Estado de Educação já iniciou a votação, tendo selecionados 15 modelos. Há ainda etapas a serem cumpridas até o dia 10 de setembro, quando será conhecido o resultado. Aos estudantes caberá a palavra final. Segundo a Secretaria, eles poderão escolher um dos finalistas que representará o protagonismo juvenil e a criatividade por meio das escolas e nas diretorias regionais. O uso facultativo do simulador nas aulas de direção e a obrigatoriedade de apenas 1 hora noturna de aula prática valem a partir do dia 17 deste mês em todo o país, para quem pretende tirar a CNH. As medidas fazem parte de mudanças no Código de Trânsito publicadas em junho pelo Ministério da Infraestrutura. Com a decisão, os candidatos a motoristas vão poder escolher se querem ou não utilizar o simulador. Quanto às aulas noturnas, das 20 horas exigidas, pelo menos uma terá de ser no período. Mix Notícias. Um estudo publicado por uma revista científica indica que a floresta amazônica pode ser menos resistente às mudanças climáticas do que se pensava. Os autores do estudo concluíram que a quantidade de fósforo presente no solo está ligada à capacidade da floresta de absorver dióxido de carbono, o CO2, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa no planeta. Saneamento básico é uma questão de saúde pública nacional. No estado do Rio de Janeiro, a exploração desses serviços pela iniciativa privada tem motivado muita discussão em diversos municípios, inclusive porque é cobrada taxa de esgoto sem que haja o serviço. Em Campos, a Câmara Municipal já tratou do assunto várias vezes. Houve avanços, mas ainda existem questionamentos. No país, as discussões passam pela proposta de alteração à lei do saneamento básico e a atualização do marco legal é considerada fundamental. As análises começaram a ser feitas ontem no Congresso Nacional. Juntos no melhor mix. Mix.
E pela Copa do Mundo de Basquete disputada na China, o Brasil, em uma partida memorável, venceu a Grécia por 79-78 do MVP da NBA, o Giannis Antetokounmpo, tirando 17 pontos de diferença. Amanhã o Brasil encara Montenegro, podendo garantir o primeiro lugar no Grupo F. E pela Copa do Brasil, hoje conheceremos os finalistas. Afinal de contas, Grêmio recebe na Arena da Baixada às 7 da noite o Atlético Paranaense. O Grêmio tem a vantagem, já venceu o primeiro jogo. E também hoje, Cruzeiro e Internacional se enfrentam no Beira-Rio às 21h30. O Cruzeiro leva desvantagem para o Inter. Você ouviu Mix Notícias. Mix.